Boa tarde a todos. Vamos dar início ao nosso segundo webinar sobre o projeto Diff Jacket, sobre o desenvolvimento de um casaco de bombeiros inovador. Como sabem, o tema é da ideia à realidade, fatores que afetam o desempenho de um equipamento de proteção individual. Eu começo, antes de mais, por agradecer a todos aqueles que se disponibilizaram a estar presentes hoje connosco neste webinar. É um número que nos apraz registrar de 281 inscritos, de 162 corpos de bombeiros do país, mas também de outras organizações, como seja Bombeiros Sapadores, do CEPNA, da GNR, de Serviços Municipais de Proteção Civil, da Força Especial de Proteção Civil, da Força Aérea Portuguesa, de outras empresas do país relacionadas com esta problemática da floresta, mas também, e muito particularmente, um cumprimento muito especial aos nossos colegas bombeiros do Corpo de Bombeiros de Concórdia, no Brasil, e dos bombeiros da cidade de Badajoz, em Espanha. É um gosto muito grande tê-los também connosco e espero que deem por bem emprego o tempo que vão poder assistir às intervenções dos especialistas do CITEV, do CEFTA, do CENT, que mais tarde apresentarei, se me permitem, porque entendemos que seria de maior conveniência iniciarmos este webinar com a apresentação de um vídeo de apresentação do projeto. Todos ficarão inteirados assim daquilo que se está a desenvolver e a seguir faremos estas intervenções que eu refiro para, na parte final, deixarmos um pequeno período para a apresentação de alguma questão que entendam por conveniente. Assim, permitia-me passar desde já a possibilidade de o nosso técnico ativar a apresentação do vídeo, solicitando a todos que mantenham os vossos microfones desativados. Muito obrigado. O projeto Diff Jacket é um projeto multidisciplinar que pretende desenvolver um casaco de bombeiros inovador, que confira um maior nível de proteção, neste caso combinando diversos tipos de materiais diferentes, soluções novas, que são otimizadas utilizando ferramentas numéricas. O consórcio é constituído pelo CEF, CENT e CITEV e uma especial participação da Escola Nacional de Bombeiros. Na minha opinião, é um projeto bastante inovador, bastante promissor, dado que aborda um triângulo muito interessante para a atividade do bombeiro. Associar a inovação, a segurança e o conforto do bombeiro é algo que devemos estudar e implementar, e sendo um produto e um estudo português, irá de certeza orgulhar o país e os bombeiros. O CEFT desenvolve modelos matemáticos que permitem avaliar o desempenho, neste caso, do casaco, novas soluções, novos materiais, para diversos tipos de ambientes e tempos de exposição. As ferramentas numéricas, qual é a vantagem que apresentam? É o facto de, ainda antes da construção do primeiro protótipo, conseguimos combinar diversas soluções, diferentes materiais, avaliar diferentes atividades e o que é que isso implica quando ele estiver a utilizar o protótipo, tudo isto antes da construção dos primeiros protótipos, das primeiras testagens. O principal foco do CENT neste projeto passa pelo desenvolvimento de uma estrutura multicamada com base na otimização de diferentes materiais inovadores. Inicialmente, o CENT começou pela procura de materiais que fossem possíveis de incorporar nesta estrutura multicamada, de forma a maximizar a ergonomia e cumprir os requisitos do equipamento de proteção individual, procedemos também à caracterização dos diversos materiais, nomeadamente a avaliação da sua degradação térmica, resistência térmica e resistência evaporativa. Estão a ser desenvolvidos acabamentos funcionais, nomeadamente revestimentos para melhorar as propriedades de gestão térmica destes materiais, como revestimentos de reflexão da radiação térmica. Em forma complementar à radiação, temos também a absorção de energia por parte dos materiais de mudança de fase.
O CITEV é responsável pelo design e desenvolvimento da solução inovadora. Neste momento estamos a estudar a integração dos materiais que estão a ser selecionados e que nos parecem mais promissores. Estamos já a fazer as primeiras provas de conceito do colete. Estamos a estudar em simultâneo a integração na localização mais adequada para já em termos de casaco do EPI, quer seja o EPI florestal, quer seja o EPI para o combate ao incêndio urbano. E em simultâneo estamos também a testar e a auscultar a opinião da comunidade dos bombeiros relativamente a esta possível solução e a fazer já ensaios laboratoriais. Pretende-se uma solução inovadora que vai permitir um melhor desempenho no combate ao incêndio e de que forma vamos ter uma barreira adicional utilizando materiais de mudança de fase que vão permitir absorver o calor que vem do incêndio, protegendo o bombeiro. Ao nível do vestuário e do equipamento de proteção individual do bombeiro, as maiores dificuldades nesta área prendem-se com o stress térmico a que o bombeiro está sujeito, não só pelo trabalho que exerce, mas também pela exposição, nomeadamente à radiação, à temperatura, e também o facto de estar totalmente equipado com aparelho respiratório prejudica a sua mobilidade e também o seu conforto no desempenho da função. Portanto, penso que esses três serão as maiores dificuldades a abordar: o conforto, a mobilidade e o stress térmico. O objetivo, na minha ótica, será que consiga reduzir a transferência de calor para os bombeiros e, em simultâneo, que consiga também reduzir o processo de transferência de umidade, nomeadamente do suor do bombeiro, e assim promover também uma redução da desidratação do bombeiro. Com esta inovação, pretende-se assim desenvolver um casaco de bombeiro que aumente a proteção do bombeiro, mantendo sempre o foco no conforto. Ora, regressamos ao vosso contacto. Lamentamos, antes de mais, alguns problemas técnicos que alguns de vocês sentiram. Não era genérico, dependia um pouco também dos sistemas, mas foi-nos impossível de evitar esta situação. Em todo o caso, este filme, posteriormente, o desenvolvimento deste projeto irá ser disponibilizado e terão oportunidade para aqueles que assim entenderem de voltar a ver, se considerarem interessante. Hoje, o importante é ouvirmos os especialistas nesta área que têm participado no desenvolvimento deste projeto e começaremos por isso, por ouvir a doutora Soraya Neves, do Centro de Estudos de Fenómenos de Transferência, é doutorada em Engenharia Química e em Biologia pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, com experiência em simulação numérica de fenómenos de transporte e co-coordenadora do projeto DIF-JACET. Cara doutora Soraya, é a sua vez de intervir, te agradeço também a sua disponibilidade. Muito obrigado. Obrigada. Então, partilhar. Ok. Penso que está tudo, ok? Boa tarde a todos. Para começar, gostaria de fazer uma breve apresentação sobre o CEFT, a unidade de investigação onde eu trabalho, e o seu contributo para o projeto. O CEFT, que é um Centro de Estudos de Fenómenos de Transporte, é uma unidade de investigação sediada no Departamento de Engenharia Química da FIUP, avaliada como excelente pela FCT e recentemente integrada no Laboratório Associado da UNICE. O CEFT é uma unidade de investigação focada no subdomínio dos fenómenos de transporte, calor, massa e movimento, interligando as principais áreas da engenharia química e mecânica. A sua área de investigação divide-se em dois tópicos: fluidos e energia, apostando em estudos fundamentais e investigação aplicada, utilizando ferramentas teóricas, experimentais e numéricas numa vasta gama de subtópicos, como por exemplo os escoamentos multifásicos, fluidos biológicos e
com particular interesse para este projeto, transferência de calor e massa através de têxteis, o que tem sido uma aposta constante nos últimos anos, de tal modo que o trabalho desenvolvido nesta área culminou na criação do projeto DIF-Jacket, que implica a utilização de diferentes modelos numéricos que permitem simular quer a resposta térmica do bombeiro, quer o transporte de calor e massa através do casaco. E o parceiro CERT é o responsável pela realização destas tarefas de modelização, tal como foi descrito no vídeo de introdução. O consórcio CERT, CENTE, CITEB e Escola Nacional de Bombeiros pretende então desenvolver um protótipo com desempenho melhorado. Neste projeto, o protótipo consiste numa solução a ser integrada num casaco de bombeiro, de modo a conferir uma maior proteção térmica e conforto. Os últimos desenvolvimentos têm-se focado numa aplicação para um casaco para incêndio florestal. E posto isto, durante a investigação e desenvolvimento desta tipologia de produtos, temos de ter bem presente as diferentes condições adversas a que um bombeiro está exposto. Ao lembrarmos do incêndio, pelo menos a mim, a primeira ideia que passa pela cabeça é o calor, é o problema do calor e a forma como o bombeiro tem de lidar com o calor intenso a que é exposto. E aqui o casaco funciona como uma barreira de proteção, quer contra o calor proveniente da chama, quer por radiação ou transferido de convecção. Mas também, ao longo do combate de incêndio, existem outras fontes de calor, como as elevadas temperaturas ambiente e exposição solar a que o bombeiro é exposto, por vezes por longos períodos de tempo. Por exemplo, trouxe um exemplo, vou apresentar aqui, um exemplo de fluxos de calor monitorizados dentro, que é o primeiro gráfico da esquerda, dentro de um casaco e fora de um casaco. É um fluxo de calor ao longo do tempo. Isto é um casaco de bombeiro florestal, foi registado ao longo de um combate de incêndio real. No gráfico da esquerda, por exemplo, nota-se que do lado de fora, o máximo de fluxo de calor que se obtém é por volta dos 5.000, 6.000 watt-metro quadrado, sendo este o máximo que se atinge ao longo de todo este mais de 2 horas de combate de incêndio, enquanto o lado interior nunca chega no máximo aos 4.000 watt-metro quadrado. Um outro dado interessante é também verificar que do lado exterior, mais uma vez no primeiro gráfico, o gráfico da esquerda, tem aqui uma outra série cinzenta, obtida por estes autores espanhóis, em que se verifica ao longo do tempo o quão grande é a temperatura do lado exterior do casaco. Neste caso atinge temperaturas no máximo de 60 graus. Esta linha acinzenta. Estes resultados foram obtidos, como já tinha dito, durante um incêndio real por bombeiros espanhóis. E como tal, todos os fatores a que o casaco estava exposto são considerados, quer sejam os ambientais, mas também não nos podemos esquecer o calor metabólico gerado pelo nosso corpo. Trago outro exemplo obtido pelo mesmo grupo, onde analisam o calor metabólico gerado durante o incêndio florestal. Neste caso, o tempo de combate, o tempo de supressão do fogo foram 2 horas. E o que é que os investigadores verificaram? Verificaram que em 66% do tempo os bombeiros realizaram atividades de intensidade baixa e em 7% desenvolveram atividades com uma elevada intensidade física, enquanto os restantes 27% foram em tarefas com média intensidade. Por isso, dado estes fatores, não só os ambientais, mas também o nosso calor, o calor metabólico gerado no nosso corpo, a seleção de um casaco ótimo passa por estudar um compromisso entre proteção contra o calor proveniente do exterior e promoção da eliminação do calor metabólico. Para isso, aqui um último exemplo, existem investigadores que utilizam manequins térmicos que simulam o calor metabólico gerado pelo corpo e avaliam assim o desempenho de diferentes peças de vestuário de uma forma sistemática através destes manequins térmicos. Até este ponto eu foquei-me bastante no transporte de calor, mas também o transporte de água
sem sombra de dúvida, tem um papel importante quando se trata da proteção do bombeiro. No decorrer do combate ao incêndio, o casaco poderá ficar molhado, quer devido à água proveniente do exterior, não é? No incêndio, andam a apagar o fogo com as mangueiras. O mesmo, internamente, devido ao suor, também ficará o suor libertado pelo bombeiro no decorrer do incêndio, também se poderá acumular no casaco. Porém, quando entramos nesta questão do transporte de massa, acoplado com o transporte de calor, e vamos para escolher os melhores materiais, quais são os mais adequados, a escolha não é de todo evidente. Quais são os fatores que deverão ser considerados como os ótimos quando vamos selecionar este tipo de materiais, neste caso para a aplicação dos bombeiros. Um exemplo reportado na literatura nestes dois gráficos, eles demonstram dois casacos com materiais diferentes. No primeiro gráfico da esquerda, em que tinha somente uma camada, e no segundo, quando já tinha 3, e expuseram ao mesmo fluxo, neste caso um fluxo de calor constante e radiativo, ao longo do tempo. Mas inicialmente fizeram variar a quantidade de água que continham dentro de cada um dos casacos. Isto para tentar avaliar até que ponto é que, como varia o aumento de temperatura dentro de cada casaco, consoante o teor de água dentro do mesmo. E no primeiro gráfico é possível visualizar que o aumento de temperatura quando a amostra está seca é representado a uma linha negra. E quando se aumenta o teor de água contida, as restantes séries representadas a vermelho, roxo e azul, verifica-se que a temperatura, a taxa de aquecimento é menor. No entanto, no segundo casaco, na segunda amostra, que consiste no sistema multicamada, já não vemos a mesma tendência. A negro continuamos a ter a situação dessa nova amostra, mas quando seca, e quando se adiciona quantidades diferentes de água, a variação de temperatura não se relaciona de uma forma tão direta quanto no primeiro caso. Isto é só para dar uma ideia que a escolha não é evidente quando se está a trabalhar com este tipo de materiais quais são os mais adequados. Outra questão relevante é quando se está a falar não só deste aumento de temperatura, mas este aumento de temperatura em que é que resulta em termos de queimaduras. Nestes dois últimos gráficos que adicionei, isto está representado o aumento do tempo até que ocorra queimadura. Neste caso, este aumento é algo benéfico, significa que o bombeiro teria mais tempo para sem obter uma queimadura. E o que é que se verifica? Quando é positivo o valor, o meu gráfico não está a funcionar. Quando é positivo, como neste caso, no primeiro gráfico, este valor é positivo, significa que a adição de água teve um resultado benéfico, fez aumentar o tempo a que podia estar exposto, neste caso, o bombeiro. Quando no segundo gráfico já existem situações em que este valor é negativo, ou seja, não há um aumento de tempo em que pode estar exposto, é pelo contrário, há uma redução. Ao incluir, por exemplo, temos aqui uma situação em que estava 15% do casaco, 15% do volume continha água, verifica-se que comparativamente à situação em que estava seco, a mesma amostra, mas seca, houve um aumento no tempo uma diminuição no tempo em que o bombeiro pode ser exposto. Ou significa, quando se introduz, neste caso, ou ao estar presente água inicialmente no casaco, mais rapidamente o indivíduo vai sofrer uma queimadura. E posto isto, estas interdependências entre transporte de calor e massa, entre casaco, ambiente e bombeiro, são complexas. E por isso, neste projeto, desenvolvemos modelos matemáticos que permitem selecionar parâmetros críticos e definir gamas de operação ótimas.
Isto quer para novos materiais têxteis, quer para novas soluções como os PCMs. Estes PCMs são materiais com mudança de fase, com capacidade para absorver energia e atrasar, dessa forma, a chegada da onda de calor até ao corpo do bombeiro. Trago-vos algumas análises que vamos realizando, entretanto, para o projeto. Neste caso, tentámos analisar o tempo de proteção conferido pelo novo sistema, neste caso um sistema multicamada, como eu tenho aqui representado no lado direito, no canto superior direito, um sistema multicamada constituído por uma camada externa, uma camada de PCM, uma camada interna, em contacto de papel. Isto são simulações numéricas, em que em que se expuseram este sistema multicamada, 3 camadas, em que no meio é o PCM, se expôs a uma primeira fase, aqui em baixo temos 3 fases de teste, a uma primeira fase é exposto a um fluxo radiativo constante, numa segunda fase é como se o bombeiro tivesse deixado de estar exposto a um fluxo radiativo proveniente da chama, é exposto às condições de ambiente, ou seja, temperatura e tem em conta também a convecção, e numa terceira fase, o que é que acontece quando este é despido, o casaco, e fica a arrefecer o ambiente, às condições de ambiente. Estas simulações são simulações numéricas, em que se realizou o transporte de calor através da amostra, desde a pele até ao exterior, em que, como critério de paragem, utilizou-se a ocorrência de queimadura de segundo grau. Obviamente que isto não seria com um bombeiro na realidade, isto são através de modelos matemáticos. Portanto, isto é um critério, ninguém quer que isto aconteça, mas é uma forma de ser sistemático e ser fácil comparar até que ponto é que a solução que estamos a estudar ajuda a evitar que ocorra esta queimadura de segundo grau. Em termos gerais, o que é que o modelo permitiu? E que este estudo está, por exemplo, no final vou-vos mostrar o website, podem consultar o projeto e podem consultar também o estudo que foi publicado já numa revista científica. Este estudo permitiu avaliar diferentes tipos de materiais, neste caso PCMs, materiais de mudança de fase, massas que poderão ser incorporadas, assim como o seu desempenho ao longo das várias fases, quer do aquecimento, isso já sabemos que ele atrasa, a queimadura, o tempo em que ocorrerá a queimadura, mas também o após, porque vamos vestir a nova solução, vai acumular energia e também temos que estudar este momento de descarga para o ambiente da energia. O que já era sabido é que para uma maior eficiência é preciso utilizar uma maior quantidade de PCMs. Aqui nós estudamos apenas o transporte de calor, estávamos muito focados em perceber estas características, quais os critérios limitantes na escolha do PCM. Mas também, como tinha referido anteriormente, o transporte de massa é algo importante ter em consideração. Então, mais uma vez, através de simulações numéricas, agora, para um sistema multicamada, como representado neste lado direito, temos 3 camadas, mas como podemos ver, a camada externa, temos uma camada externa, uma camada intermédia, que é impermeável, e uma camada interna, em contacto de papel. Estas condições de teste são um bocadinho diferentes, porque agora sim temos em consideração não só o transporte de calor, mas também o transporte de massa. O que é que fizemos, o que é que nós testamos então? Simulamos que inicialmente o que é que acontece com este sistema multicamada quando existe uma distribuição de água dentro do sistema, seja na camada externa, o que é que acontece, quando está na camada interna, o que é que acontece, e avaliamos posteriormente utilizar esse sistema quando estava com uma determinada porcentagem de água e expô-lo a uma chama, que é o que aqui está representado. Opa, o meu rato hoje não está a querer ajudar. Não consigo, pronto, o rato, já está. Que este tempo zero em que é considerado que está molhado e depois vemos ao longo do tempo o que é que acontece, o que é que acontece em termos da onda de calor. O que é que acontece junto da pele, a taxa que a temperatura aumenta na pele e o momento em que ocorre a queimadura de segundo grau. O que nós, em termos gerais, obtivemos
foi para diferentes tipos de fluxos. Verificamos que realmente na camada externa até temos aqui resultados, não consigo, não está a ajudar hoje. Neste primeiro gráfico temos para diferentes percentagens iniciais da camada externa molhada o tempo a que ocorre a queimadura, e verificamos que realmente para os fluxos mais baixos existe um aumento do tempo a que a amostra molhada pode estar exposta à chama. Também fizemos uma outra comparaçãozinha, em que fizemos muitos outros testes que podem ser analisados. Mais uma vez, podem consultar este artigo no website do projeto. Também fizemos para não só uma exposição a um fluxo de calor constante, mas tentando representar uma situação mais próxima da realidade, em que o fluxo de calor variava de forma oscilava, como está aqui representado neste gráfico mais pequenino, este é o fluxo de calor externo ao longo do tempo. E também aqui vimos que o facto, por exemplo, da outer shell, da camada externa estar inicialmente molhada, faz com que a temperatura na pele demore mais tempo a aumentar, atrasa o calor. Mas bom, nós aquilo que tínhamos apresentado até aqui, vou passar outra vez, isto são duas formas de analisarmos quer a quantidade de massa que podemos incorporar, PCMs, no sistema multicamada, quer qual é a influência do transporte de água. Mas vemos isto em termos de quê? Em termos de o efeito que tem numa queimadura de segundo grau. Mas o bombeiro não vai estar apenas, vai ser exposto a situações onde vão ocorrer uma intensidade, vai ser exposto a uma intensidade muito elevada de calor. Ele também vai ter que realizar muitas outras tarefas durante um longo período de tempo, para intensidades de calor mais baixas, em que ele vai ter que suar, em que vai suar profundamente. Ou seja, durante este período de tempo longo, também a nossa solução que nós queremos estudar, queremos que ela permita que esse suor seja eliminado, não é? Assim sendo, esta permeabilidade, a resistência à passagem do vapor também é um fator bastante importante, em que nós analisamos de seguida, tendo em consideração agora, se virem bem, este sistema multicamada é um bocadinho diferente do que há pouco eu vos tinha mostrado. O sistema multicamada do lado direito já tem aqui este 1 e 2, que é uma camada 1 e 2, que é o têxtil, e no meio um 3, que representa uma saqueta com PCMs. Esta representação, esta forma de incorporação dos PCMs por saquetas, foi a forma que o consórcio encontrou para introduzir uma grande quantidade de massa. Mas isso os parceiros irão falar um pouco mais nas suas apresentações. Aqui fizemos para perceber como é que a resistência evaporativa do sistema, este sistema multicamada, 2 camadas de têxtil com uma saqueta, PCMs, como é que a sua resistência evaporativa varia, quer com as propriedades do têxtil, do tamanho, as dimensões das saquetas dos PCMs. Nós replicamos, através de simulações numéricas, o que está estabelecido na norma ISO 11092, em que praticamente expomos o nosso sistema multicamada. É como se o puséssemos sobre um prato perfurado, em que o caudal de vapor de água que é debitado por esse prato é constante, isto é controlado. E do outro lado do sistema multicamada, esta é uma fase que é exposta às condições ambiente controladas de temperatura e de umidade. O que é que isto permitiu obter? Tivemos então umas relações em termos da resistência evaporativa com as características geométricas do sistema e dos têxteis utilizados, e o que é que nos permitiu verificar zonas
neste caso são críticas, regiões que ficavam saturadas de vapor de água, dependendo das características da escolha das dimensões da saqueta. Neste caso aqui em baixo tem representado dois sistemas multicamadas. O primeiro que aqui no meio a branco está representado, não está representado, mas é um buraco, mas é como se fosse o ciclo da bolsa. E o segundo, uma bolsa mais pequena, e nesta zona aqui em baixo, a vermelha é uma zona muito concentrada de vapor de água, e quando diminuímos, por exemplo, a dimensão desta bolsa, essa área de região saturada diminui, ou seja, isto potencia, melhora significativamente a resistência evaporativa do sistema. E quando falamos de resistência evaporativa, também não nos podemos esquecer da resistência térmica, pois estamos a introduzir novos materiais dentro do sistema multicamada. Por isso mesmo, fizemos um estudo semelhante, neste caso estudando a resistência térmica do sistema multicamada, otimizando também a questão, verificando a variação da resistência térmica do sistema com as propriedades do texto, da saqueta, dos PCMs, mas agora expondo a uma segunda parte, também está descrita na mesma norma, expondo a nossa amostra multicamada a um dos lados em contacto com um prato em que é mantido uma temperatura constante e no outro lado, no lado exterior do sistema multicamada, é exposto uma corrente de ar, temperatura e umidade constante, mas neste caso uma temperatura mais baixa. Obtivemos várias correlações. O que é que nos permitiu detectar? Realmente, como a nossa solução, a eficiência passa pela introdução de uma grande quantidade de PCMs, isso claramente influencia a resistência térmica do sistema multicamada e, como tal, fez-nos pensar se será mais vantajoso, ou dito de outra maneira, como é uma resistência térmica bastante elevada, tentámos estudar outras formas de incorporar no casaco, neste caso em determinadas zonas do casaco, de forma a protegê-las e ao mesmo tempo garantindo que na sua totalidade a resistência térmica da parte superior do indivíduo que tem o casaco e esta nova solução não é muito afetada e continua a garantir o requisito normativo de isolamento térmico. Para isto, o que é que nós fizemos? Agora estou a pensar um bocadinho. Para estudarmos a resistência, para isso, o que é que nós fizemos? Estudamos uma distribuição da resistência térmica ao longo do corpo do bombeiro. Neste caso, utilizamos um simulador virtual em que existe um sujeito virtual, em que é vestido integralmente por um EPI, e só fizemos e estudamos o impacto de alterar algumas zonas, algumas propriedades da resistência térmica evaporativa do EPI e verificamos que aqui se implica em termos de estado térmico do bombeiro. Esta simulação implica sujeitar o indivíduo a um tempo de exposição, nós estimamos 2 horas, um tempo de supressão de 2 horas, com condições de ambiente variáveis, e consideramos também sequência de atividades físicas que normalmente são reportadas no incêndio florestal. Sendo assim, nós ainda estamos num processo a otimizar e a verificar, ainda estamos a analisar estes resultados, o que é que implica estas variações em termos de resposta térmica do indivíduo nas diversas zonas do corpo, mas assim que tenhamos mais informações, publicações que vamos tendo, vamos partilhando no nosso website, no website do projeto. Eu vos convido a dar uma espreitadela e também poderão encontrar a nossa rede social, que é o ResearchGate, e também vos convido a seguir se acharem que têm interesse. Aqui apresento as referências que foram sendo citadas ao longo da minha apresentação e termino agradecendo e passando a palavra ao colega João Ribeiro.
Obrigado, doutora Soraya. Eu vou exatamente passar a palavra ao doutor João Ribeiro, do Centro de Nanotecnologia e Materiais Técnicos Funcionais e Inteligentes. Ele é mestre em Engenharia de Química pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, é investigador no Centro de Nanotecnologia e Materiais Técnicos Funcionais e Inteligentes desde janeiro de 2020 e irá falar-nos fundamentalmente sobre o estudo e testes de materiais avançados com os resultados promissores encontrados até ao momento e, portanto, à semelhança daquilo que já nos foi transmitido pela doutora Soraya, a investigação que está sendo desenvolvida faz-nos prever que iremos com certeza atingir objetivos na melhoria dos produtos com que os bombeiros se poderão defender no futuro. Agradeço e passo a palavra ao Dr. João Ribeiro. Muito obrigado. Muito obrigado. Antes de mais, boa tarde a todos. Eu sou o João Ribeiro e venho falar-vos um bocadinho sobre o papel do CENTI, especificamente no projeto DIFCheckIt, e os resultados que nós temos alcançado em termos dos materiais, especialmente os resultados mais promissores. Mas antes disso, falando um bocadinho sobre o CENTI é o Centro de Nanotecnologia, Materiais Técnicos e Funcionais, que foi fundado em 2016, é um centro tecnológico privado e sem fins lucrativos. O nosso principal objetivo é dinamizar o tecido industrial, ou seja, nós desenvolvemos e otimizamos tecnologia para novos produtos ou então para capacitar produtos que já existem atualmente no mercado. Nós trabalhamos em estreita colaboração com a indústria e também com centros de não só industriais, como por exemplo é o caso do CERT, que são sediados em centros de investigação sediados em universidades, mas o nosso objetivo passa também por desenvolver tecnologias para novos produtos. Assim sendo, o principal foco de investigação do CENTI divide-se em 3 subfocos, sendo ele a indústria automóvel e aeronáutica, construção, arquitetura e espaços inteligentes, e aquele no qual o projeto DIFCheckIt se incide, que é a saúde, proteção e bem-estar. Para dar resposta a todos estes 3 setores e os seus desafios, o CENTI foca-se no desenvolvimento de materiais funcionais e também sistemas inteligentes, fazendo também a ponte entre a escala laboratorial e a escala industrial, que é a missão do Nano for Industry. Focando agora um bocadinho mais no projeto em questão, o projeto DIFCheckIt, e para o desenvolvimento que estamos aqui hoje reunidos, o trabalho do CENTI iniciou-se de uma forma para este projeto em específico com a seleção de materiais. A seleção de materiais foi efetuada com base na função a que estes materiais se destinam. Foi dado o privilégio também a uma diversa composição dos materiais, de forma a termos um leque mais alargado e não restringirmos assim possibilidades. E foi tido em conta também a adequação destes materiais aos requisitos a caracterização destes materiais, nomeadamente a sua caracterização em termos de gestão térmica, por exemplo, em termos da sua emissividade e isolamento térmico, mas não só, foi feita também a sua caracterização em termos de gestão de umidade ou respirabilidade, e isto permitiu-nos afunilar os materiais e assim perceber quais é que seriam os materiais que eram mais adequados para ser a base do nosso desenvolvimento. Tendo afunilado estes resultados, passamos então para a funcionalização destes materiais, de forma a melhorar as suas propriedades de gestão térmica e também manter as suas propriedades de gestão de umidade. Nomeadamente a funcionalização com materiais refletores de radiação térmica, que, tal como o próprio nome indica, são materiais que são capazes de refletir a radiação térmica que incide na superfície onde eles estão aplicados. Neste caso seria na parte exterior do casaco em desenvolvimento. E qual é a consequência disto? Isto faz com que a radiação que chega e o calor que chega ao utilizador, neste caso, é inferior quando este revestimento é aplicado. Assim, e tendo em conta o objetivo de desenvolver um revestimento capaz de refletir a radiação térmica de cor vermelha, iniciamos o desenvolvimento com
o desenvolvimento de um revestimento, neste caso ainda não funcional, com a cor desejada, a cor vermelha, que corresponde à imagem central que podem ver na apresentação, e verificamos que este revestimento de facto é capaz de fazer um recobrimento total do substrato, neste caso um substrato têxtil de cor amarela, a imagem esquerda. De seguida, e tendo este desenvolvimento concluído, passamos à funcionalização deste revestimento e de realçar que conseguimos obter uma cor similar ao revestimento não funcional e também conseguimos manter a propriedade de recobrimento do substrato e lá está, conseguimos ter a funcionalidade. E como é que nós vimos que mantemos a funcionalidade? Nós expusemos os dois revestimentos, ou seja, o funcional e o não funcional, a uma fonte de radiação térmica e, pelo gráfico à esquerda, verificamos que o revestimento funcional, que na legenda é o vermelho refletor e tem a cor azul, em todo o período de tempo da exposição à radiação térmica, tem uma temperatura superficial inferior. Esta diferença de temperatura está representada entre os dois revestimentos, está representada ao longo do tempo de ensaio no gráfico à direita e verifica-se de facto que há uma redução da temperatura superficial, sendo que esta é a sua diferença máxima é cerca de 4,5 graus, ou seja, é inferior em 4,5 graus no substrato funcionalizado, comprovando-se assim a diminuição da temperatura e, consequentemente, também o calor que vai chegar ao utilizador. De forma complementar à reflexão da radiação, peço desculpa, temos também a absorção da radiação, neste caso com os materiais de mudança de fase. Os materiais de mudança de fase são materiais que inicialmente, num estado sólido, vão absorver a energia e vão fundir. Neste processo, com esta absorção que eles são capazes, eles funcionam como uma barreira térmica para o utilizador, impedindo assim que esta chegue ao utilizador, ou seja, no mesmo período de tempo a temperatura à beira do utilizador, se assim podemos dizer, será reduzida. Assim sendo, e de forma a conseguirmos utilizar estes materiais no casaco que estamos a desenvolver, dado que é necessário ter um material com algumas especificidades para garantir a segurança em todo o EPI e a sua aplicação. Ora, nós precisamos de um material que seja impermeável a fluidos. Isto porque, como o material muda entre o estado sólido e o estado líquido, nós precisamos de o encapsular, no fundo, para garantir que nunca entra em contacto com o utilizador ao longo de toda a atividade, garantindo sempre e, acima de tudo, a segurança do mesmo utilizador. Além disso, também necessitamos que ele mantenha as suas propriedades mecânicas em situações de stress térmico, pois sabemos que são situações que tanto o utilizador como, consequentemente, o seu casaco estão expostos e é absolutamente crucial que ele consiga, neste caso, manter todas as suas propriedades nos cenários a que ele é sujeito. Após vários testes com vários materiais, nós, de facto, selecionamos um material que vai de encontro aos requisitos em questão. Agora, de forma a validar a performance destes materiais de mudança de fase, estes PCMs, nós construímos uma estrutura multicamada, neste caso, que é uma estrutura têxtil, que é constituída por dois têxteis, que é a estrutura que estão a ver à direita, e na estrutura à esquerda nós inserimos esta bolsa de PCM, esta saqueta de PCM, no meio dos dois têxteis. E nós expusemos estas duas estruturas à mesma fonte de radiação térmica e monitorizamos a temperatura na parte inferior, ou seja, corresponderia a esta parte verde, na base da estrutura, que será a que está mais próximo do utilizador na estrutura final do casaco. O que nós verificamos nos perfis térmicos, que é a imagem que o gráfico vem à direita, é que de facto a estrutura com PCMs tem um decréscimo na velocidade de aquecimento. E o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que as duas estruturas com PCMs e sem PCMs, expostas nas mesmas condições e partindo das mesmas condições, analisando o mesmo período de tempo, a estrutura com PCM vai ter uma temperatura mais próxima na zona mais próxima do utilizador, inferior à estrutura que não tem o PCM, o que é de facto uma vantagem. No entanto, nota-se também que após a exposição, na zona de arrefecimento, temos um aumento do tempo de arrefecimento na estrutura
que de facto tem o PCM no meio da bicamada têxtil. Este é um balanço que é necessário otimizar e é um processo que ainda está a decorrer para ter de facto, a ação dos PCMs, que é a diminuição da velocidade de aquecimento, mas também ter este balanço com o incremento no tempo de arrefecimento. É esse o balanço que, de momento, também estamos a estudar. Resta-me só agradecer a vossa participação e nós estaremos disponíveis no final para qualquer questão que tenham. Passo a palavra agora ao Sr. Pedro. Obrigado. Agradeço a sua excelente intervenção e estamos na altura de passar para a engenheira Gilda Santos, do Centro Tecnológico de Indústria do Têxtil e do Vestuário, é licenciada em Engenharia Têxtil pela Universidade de Aveiro Interior, mestre em Design e Marketing pela Universidade do Minho e Project Management profissional pela PMI nos Estados Unidos, sendo gestora na área da proteção e defesa do CITEV. Há muito que connosco temos a oportunidade de ter a sua colaboração no desenvolvimento dos equipamentos que até hoje já foi possível de adotar nos corpos de bombeiros, sempre disponível para colaborar na altura, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, mas agora também aqui na Escola Nacional de Bombeiros. É com o máximo de gosto que passo a palavra à engenheira Gilda Santos. Muito obrigado. Obrigada. Boa tarde a todos. Então, resta-me continuar a apresentação e, dando continuidade, explicar-vos um bocadinho aquilo que temos vindo a fazer, neste caso o CITEV, em termos de integração dos materiais promissores, no fundo, na solução global e tendo em consideração o EPI que os bombeiros utilizam. Eu trabalho no CITEV. O CITEV é o Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e do Vestuário de Portugal. Estamos sediados em Vila Nova de Famalicão e eu estou concretamente integrada no Departamento de Tecnologia e Engenharia. O que é que nós fazemos? Essencialmente, tentamos definir ideias, soluções e depois dar seguimento ao desenvolvimento em termos de seleção, desenvolvimento dos materiais mais adequados, o estudo da forma, do design, depois a sua materialização no produto final, recorrendo, logicamente, a entidades parceiras, dentro do possível e do que é adequado, e executando sempre uma atividade importante de análise, de teste e de verificação, não só a nível laboratorial, mas também junto dos potenciais utilizadores finais. Então, depois do breve enquadramento a esta solução, vou explicar-vos os procedimentos a nível do design, da integração propriamente dita e da validação laboratorial executada até ao momento. Ora bem, para o estudo da solução, um sistema para gestão de calor, tivemos logicamente em consideração o EPI que o bombeiro utiliza. E aqui fomos centrar-nos no EPI utilizado para o combate ao incêndio urbano e estrutural e, por outro lado, o EPI para o combate ao incêndio florestal. E, essencialmente, a nossa solução prende-se com o desenvolvimento de um sistema de vestuário de proteção com bolsas de PCM, como já foi referido anteriormente pelos colegas. Então, como é que nós vamos materializar este sistema? Vamos pensar na forma. E ao pensar na forma, temos também que pensar onde é que ele vai ser utilizado, como, em que zona do corpo, e depois, entrando mais em detalhe, como é que nós vamos integrar esta nova solução com tudo aquilo que já é utilizado, nomeadamente o EPI em termos de vestuário de proteção, mas também, sempre que necessário, sabemos o capacete, a cógula, as botas e por aí fora. Portanto, nós temos que analisar todo o seu conjunto como um sistema global. Então, se nós olharmos para a imagem do lado direito, nós vimos o corpo humano, e temos aqui uma escala colorida que nos
mostra estudos que já foram feitos a nível de sensibilidade de calor, e isto é extremamente importante, ou seja, nós conseguimos ver que temos zonas com maior sensibilidade a nível da face e a nível do tronco, e alguma situação ali também nos membros superiores. Portanto, isto já nos deu uma indicação de que provavelmente a zona onde nós poderíamos, tendo em conta o EPI, onde poderíamos fazer uma abordagem mais importante, poderia ser a nível do tronco. Então, pensando no tronco, e sabemos que o tronco apresenta cerca de 50% da área corporal, e pensando também em termos de intervenção, nós sabemos que vamos fazer uma intervenção em que nós aproximamos-nos de frente e temos os órgãos vitais no nosso tronco, no torso. Portanto, temos aqui também que terem atenção como vamos fazer esta abordagem. A nossa primeira proposta foi, de facto, integrar os materiais numa proposta de colete, que foi esta primeira proposta do lado esquerdo, digamos que um retângulo com alças por cima, a passar pelos ombros, e depois com sistema de aperto na lateral, muito simples. Depois pensámos na sua otimização para introduzir aqui um nível superior de ergonomia, e depois temos também uma terceira proposta, a proposta do lado direito, onde vamos encontrar o quê? Onde vamos encontrar aqui já uma zona que vai poder fazer a proteção a nível do ombro e um pouco a nível do membro superior. E isto em termos de primeiras abordagens de estudo. Portanto, enquanto nós sabemos que a nível do tronco nós podemos ter, quando acontecem, logicamente não é desejável, mas isso acontece, queimaduras, que vamos ter aqui situações, enquanto que a nível do tronco vamos perder elasticidade da pele, vamos ter restrições a nível de respiração. Quando vamos analisar os membros, sabemos que pode acontecer mais, será restrição a nível de circulação sanguínea. E aqui nós, obrigatoriamente, teríamos que, dentro do que é menos mau, perceber que a prioridade, quando temos que, de facto, que selecionar, deverá ser dada mesmo à zona do tronco. Não obstante, temos estas possibilidades em estudo para perceber depois o que é que teremos em termos de solução final. Então aqui podem ver, pensamos já que vamos ter um colete que pode ou não incluir alguma proteção a nível dos membros superiores, e depois pensar como é que nós vamos integrar, como é que nós vamos vestir, onde é que nós vamos colocar, por cima ou por baixo, por exemplo, do dolman. Aqui encontram a nossa proposta, que será por cima do dolman. E isto porquê? A principal razão e o racional está proteger do calor, o calor que vem do exterior. Depois temos outra questão igualmente importante, que é facilidade de colocar, ou seja, despir e vestir. Nós queremos ter uma solução que permita rapidamente colocar quando for necessário ou retirar quando também for necessário. E daí a nossa primeira proposta será utilizar por cima do API. E isto pode ser, e isto é o estudo que estamos também neste momento a fazer, é analisar esta situação e analisar quer para o EPI que é utilizado para o urbano, quer para o florestal, para percebermos como é que isto pode funcionar, e agora começando a definir melhor e a otimizar o modelo em termos de forma e em termos de sistemas de ajuste. Tudo isto está a ser estudado. Em termos de integração propriamente dita das bolsas de PCM no colete, qual é a nossa proposta? E aqui pensando um bocadinho na modularidade e depois também na questão de manutenção.
Então, a proposta será termos uma matriz e nessa matriz nós temos os locais específicos para introduzir as bolsas de PCM. Essa matriz com as bolsas inseridas vai, por sua vez, ser inserida no próprio colete. Isto para permitir a rápida retirada da matriz com as bolsas após cada utilização, permitir a sua análise concreta e depois verificar se está no bom estado ou não, se há alguma situação que tenha sido deteriorada e que possa e deva ser substituída. Portanto, um sistema muito modular e muito prático de verificar se está tudo ok ou se é necessário ter algum cuidado de manutenção. Em termos de variáveis, o que foi tido em consideração? A quantidade de PCM que é colocada em cada bolsa, o tamanho das bolsas, a quantidade das bolsas e depois a sua distribuição. Como já tiveram a possibilidade de ouvir estudos anteriores, nomeadamente a nível de simulação, que são extremamente importantes, para nos dar um feedback sobre a orientação mais adequada, ou seja, a orientação que nos poderá dar melhores resultados. E isto tendo também em atenção um outro fator que nós queremos ter, que é extremamente importante, que é a respirabilidade, devido a todas as questões que sabemos que existem a nível da transpiração e da transpiração de vapor de água com calor e depois tudo que nos leva a mais facilmente termos queimaduras, o que não é de todo desejável. Portanto, todas estas variáveis foram consideradas e estão a ser consideradas no sentido de conseguirmos alcançar o compromisso entre a gestão de calor e a respirabilidade. Em termos de proposta concreta, e como já referi a questão do torso e a questão da proximidade que o bombeiro faz ao incêndio, portanto, os pressupostos que tivemos aqui em primeira instância é a maior quantidade de bolsas na zona posterior e depois, porquê? Porque maior proximidade com a frente de incêndio, daí principal zona de atuação, a frente, a zona posterior. Depois, do lado direito, temos aqui duas propostas. A proposta superior apresenta-vos frente e costas com uma distribuição, vamos dizer, uma distribuição onde estamos a otimizar o espaço disponível para colocar bolsas de PCM. A proposta inferior, o que é que vos apresenta? Apresenta uma distribuição que já não tem em atenção a otimização máxima do espaço disponível, mas sim uma organização diferente, uma organização que está pensada em termos de conferir maior respirabilidade. Analisando as tecnologias utilizadas para a integração dos materiais e das bolsas e do colete, essencialmente até o momento focámos no processo de confecção, na laminação, no corte a laser e também no bonding. Aqui têm 3 imagens que permitem-vos ficar com uma ideia a nível do processo de confecção, o corte a laser e também do bonding. No fundo, 3 etapas principais do processo que fomos utilizando os equipamentos que temos aqui nas nossas instalações. Em termos agora da seleção dos materiais e os materiais mais promissores, como é que os vamos conjugar? Portanto, o esquema do lado esquerdo é um sistema multicamada que tem a indicação das diferentes camadas e das propriedades que cada uma deve ter e depois a funcionalidade, aquilo que deve conferir à solução final. Ou seja, teremos um tecido exterior e qual é a sua funcionalidade principal? Proteger contra o calor e a chama, agentes químicos e água e também a proteção mecânica, abrasão, cortes e lacerações. Depois, a camada número 2 será um material 3D, um material que se propõe-se utilizar para quê?
para conferir isolamento térmico, pela introdução, através da introdução de camadas de ar. Sabemos que o ar é um bom isolamento térmico, isolador térmico, retardar a chama e também ter características de leveza e minimizador de impacto. Depois a camada número 3, aqui a proposta é ser um material isolante térmico através de uma baixa condução de calor, retardador de fogo, sendo um material de lenta combustão e depois também, dentro do possível, leve, elástico e com resistência a atrito. E esta é a conjugação do sistema multileira que nos propomos utilizar. Aqui só mesmo, também a título informativo, os materiais utilizados do seu conjunto. Quando nós pensamos neste sistema global, o que é que nós queremos ter? Queremos ter resistência a elevadas temperaturas, obviamente, impermeabilidade e respirabilidade. Aqui duas questões que muitas vezes são antagónicas, a impermeabilidade e a respirabilidade. Mas pronto, esse também é um dos desafios do projeto. Portanto, em termos de materiais base, passará pela utilização de substratos têxteis e filmes poliméricos e depois materiais de apoio, os filmes biadesivos que podem ser ativados por calor ou a frio. Entrando na parte final, que diz respeito à validação da prova de conceito. Essencialmente aqui duas etapas, duas situações. Primeiro os ensaios laboratoriais e aqui especial enfoque para o calor e fogo, em termos de propagação da chama, calor por contacto, transferência de calor, quer seja por chama ou por radiação e também a resistência ao calor. Também importa ter em atenção as propriedades mecânicas, essencialmente resistência à tração e ao rasgo e depois, obviamente, em termos de conforto. E aqui estamos essencialmente a falar da resistência evaporativa e da resistência térmica. E depois, obviamente, simulações em ambiente controlado. Só para vos mostrar, em termos de ensaios laboratoriais, fizemos já alguns ensaios preliminares no sentido de estudar o comportamento e fazer uma análise comparativa entre o comportamento de, por exemplo, uma bolsa com PCMs, o tecido exterior sem rigorosamente mais nada, e depois a conjugação, a bolsa e o tecido exterior. E isto para percebermos as alterações, o comportamento ao nível do tempo, e tem aqui no gráfico, durante 5 minutos, o comportamento onde nós conseguimos perceber o que é que aconteceu em termos de temperatura, quando estamos com uma pistola de calor de 1500 volts, para perceber se de facto a nossa solução faz sentido, se consegue retardar a aproximação do calor ou não. E de facto verifica-se que sim. Depois aqui deixo-vos com algumas imagens do primeiro ensaio que fizemos com a Escola Nacional de Bombeiros em São João da Madeira, para perceber com o primeiro protótipo de um colete, no fundo o primeiro ensaio também, mas aqui um ensaio preliminar para perceber o comportamento. Aproveito para agradecer, logicamente, toda a colaboração da Escola Nacional de Bombeiros até ao momento, e vamos continuar todos a trabalhar no desenvolvimento, na otimização dos protótipos e continuar a fazer os ensaios até conseguirmos ter tudo devidamente definido e analisado, quer a nível de laboratório, quer a nível de simulação em ambiente real. E resta-me agradecer a atenção de todos. Qualquer questão, estou disponível. Muito obrigado, Sra. Engenheira. É para nós um gosto ter-vos ouvido demonstrar o quão avançados estamos já no desenvolvimento destes novos materiais. É paradigmático os resultados experimentais já conseguidos e, acima de tudo, a demonstração da eficácia que estes PCMs poderão vir a ter e a desempenhar
na proteção dos bombeiros para o futuro. Esse é o grande objetivo que todos procuramos nestes desenvolvimentos e, acima de tudo, neste trabalho conjunto, que tem sido até o momento excelente, e por isso mantemos disponíveis para dar também toda a nossa contribuição. Neste momento, e ainda que estejamos 5 minutos para lá do tempo que tínhamos previsto, mas penso que todos ainda estarão com alguma disponibilidade para, se houver alguma questão dos nossos ouvintes que estão à distância a assistir a este webinar, agradeço que façam através do chat, por mensagem, que nós procuraremos, dentro de um tempo relativamente limitado, mas procuraremos satisfazer algumas das principais dúvidas que possam eventualmente ter surgido, sem, com isso, tirar a oportunidade de futuramente existir um último webinar sobre este projeto, quando já tivermos resultados mais concretos e, acima de tudo, um desenvolvimento mais profundo deste equipamento. Uma das coisas que eu gostava de salientar é que esta equipa investigadora fez questão, desde a primeira hora, de ir transmitindo todo o desenvolvimento do projeto. Todos vamos conhecendo aquilo que está a ser feito, como está a ser feito, aquilo que é expectável virmos a conseguir, o que é uma aproximação dos técnicos especialistas na investigação e no desenvolvimento dos produtos para com aqueles que são os operacionais, que mais tarde poderão vir a beneficiar deles. E acho que é assim que o mundo académico e científico deve estar junto da sociedade e junto, acima de tudo, dos operacionais. Muito obrigado também por isso. Eu dava a oportunidade, então, a alguém que quisesse apresentar alguma questão e vamos aguardar uns minutinhos para ver se surge alguma situação. Se, entretanto, algum dos oradores quiser fazer ainda alguma pequena intervenção, faço o favor de estar à vontade, para o tempo não estar aqui assim, parado sem estarmos com formas de ligação entre todos e de audiência. Até ao momento não nos chegou ainda nenhuma questão. Eu permitia-me, enquanto não surge nenhuma, permitir-me pôr aqui posso dizer, uma dúvida que me ficou na audição. A noção que eu tenho é que um determinado tecido, quando molhado, permite a mais rápida transposição do calor através dele. Há bocado, na última fase da sua explanação, Dr. João, pareceu-me dizer que não seria assim. Não sei se foi má interpretação minha, se foi mesmo isso que quis explanar. Se puderes agora me passar essa informação, que penso que será útil para todos os bombeiros, acho importante. Não era todo esse o objetivo, até porque o estudo comparativo não tinha de facto a influência da umidade. O estudo era 2 têxteis que estavam nas mesmas condições de umidade e temperatura iniciais, foram expostos às mesmas condições de radiação, okay. E a única diferença era exclusivamente ter ou não a camada de PCM entre os 2 substratos têxteis. E o que nós podemos retirar daquele último ensaio é que, de facto, a camada de PCM vai diminuir a velocidade de aquecimento, o que é, de facto, vantajoso. A outra conclusão que se tira é que há, na fase em que já não está a ocorrer uma exposição à radiação térmica, mas que há um arrefecimento, na fase de arrefecimento, em que já não temos uma fonte quente, essa mesma estrutura com o PCM faz com que haja também um aumento do tempo de arrefecimento, uma vez que o PCM absorveu a energia e acabará também por a libertar. São essas as 2 conclusões que podemos tirar e é mesmo relativamente ao funcionamento do PCM. Agradeço, é importante esse esclarecimento, pelo menos para mim foi, não sei se outros teriam ficado também com a mesma dúvida, e considero fundamental. Há algo que permitir-me-ão dar este desabafo, é algo que a mim me tem satisfeito muito em todo este projeto,
é o conhecer as potencialidades dos novos equipamentos, e nomeadamente destes materiais, a que chamamos materiais de mudança de fase, que até há pouco tempo atrás nunca tinha ouvido falar, enquanto normal cidadão, e acredito que muitos dos bombeiros que nos ouvem, eventualmente também não, mas que está provado, e hoje ficou bem demonstrado nas vossas intervenções, as vantagens que podemos vir a beneficiar com o uso deste tipo de materiais. Como os usar, em que situação, como transpor a sua aplicabilidade para um vestuário e, neste caso, para um equipamento de proteção individual, pois caberá a esta equipa de projeto chegar a essas conclusões ou, eventualmente, a algumas apostas e soluções a desenvolver para o futuro, sem dúvida, e é assim que a sociedade científica e tecnológica vai evoluindo, mas estou em crer que estamos no bom caminho e que poderemos vir a beneficiar fortemente da utilização destes novos materiais. Aquele último gráfico que a engenheira Gilda mostrou foi, para mim, bem paradigmático e significativo da diferença da evolução de temperatura com materiais, com tecidos que têm PCM entre si ou os que não têm, e, portanto, estou em crer que o bombeiro poderá vir a beneficiar muito disso. Claro que em que tipo de equipamento, o colete, como referiu, se calhar pode ter certas sérias vantagens, até por esta fase de arrefecimento, o bombeiro pode tirá-lo com mais facilidade e mais rápido, e, portanto, já não ter que estar a sofrer esse tempo de arrefecimento sobre si, e obviamente que depois haverá que desenvolver também as questões eu diria agora, de imagem e de segurança visual que temos procurado sempre ter, e logicamente que alguns dos bombeiros que estão assistidos pensarão, mas eu tenho um fato que tem alta visibilidade, ou pelo menos faixas de alta visibilidade para me dar segurança, e estou a pôr-lhe uma coisa por cima a tapar. Obviamente que não, no futuro iremos com certeza desenvolver estes coletes, ou o que vier a ser a peça a ser colocada, ou se, quem sabe se não será mesmo introduzido no próprio casaco, sabe Deus, não quero estar agora aqui eu a substituir-me aos projetistas neste desenvolvimento, mas estou em crer que passaremos no futuro a ter também este tipo de fatos com a devida proteção, não só ao calor, mas também, obviamente, às condições de visibilidade e de identificação e de localização dos bombeiros. Bom, temos aqui uma questão, um dos nossos ouvintes foca o cuidado de que o desenvolvimento deste IPI está a focar demasiado na zona do tronco, pelo que se apercebeu, e, portanto, suponho que não consegui a perceber da totalidade da questão, mas admito que queira também referir da necessidade de proteger a zona das pernas futuramente, mas claro que por algum lado temos que começar, e há sem dúvida a zona do tronco é aquela que está mais exposta diretamente às chamas, mas se a engenheira Gilda quiser, ou algum dos outros oradores quiser intervir para dar algum esclarecimento suplementar, agradeço. Eu, entretanto, estou a acabar de receber a pergunta dele. Se me permitem só um segundo para eu tentar ler. Pois, ele refere que nos bombeiros as zonas dos APIs que são mais expostas ao calor são os membros inferiores, superiores e a zona da cabeça, como as vias aéreas, porque não são estas as áreas de melhoramento do EPI, principalmente no EPI florestal. Bom, eu tinha dito há pouco que a zona do tronco é a zona da superfície mais exposta, e portanto aqui não estamos exatamente de acordo. A grande questão das pernas, e permitam-me só, antes de passar a palavra a vocês especialistas nesta área, mas enfim, também já tenho alguma experiência de acompanhar estas situações, sem dúvida que a zona das pernas, em especial das coxas, foi uma das zonas, quer à frente, quer depois por trás, foi algumas das zonas mais afetadas em alguns dos bombeiros, mas é curioso que isso na fase mais posterior ao combate, digamos assim, já na fase dos queimados, em especial os queimados na fase de rescaldo, que permaneciam muito tempo em cima das zonas quentes, e que aí, obviamente, não era por radiação,
mas mais para a própria convecção do calor que estava no terreno. Mas bom, eu não vou estar a substituir-me aos especialistas, deixo-vos a oportunidade de tentar dizer as razões do desenvolvimento deste modelo e o que se poderá esperar para o futuro. Engenheira Gilda, não sei se quer começar, por favor. Posso começar? Posso começar e depois os colegas complementam. Pronto, é lógico, como eu referi, essa foi uma das preocupações, foi pensarmos um bocadinho quais as zonas mais prioritárias e, como eu disse, e bem, nós temos que começar por algum lado. Querer fazer tudo de uma só vez é mais complicado e pode levar-nos a situações que demorem mais tempo e que de alguma forma nos limitem e nos prejudiquem o próprio desenvolvimento no sentido de ele chegar mais rápido ao utilizador final. E passo a explicar. Se nós pensarmos, normalmente o EPI é composto por dolman e casaco, pode ter mais uma camisola interior, e quando falamos do incêndio estrutural sabemos que quer o casaco, quer as calças são invariavelmente constituídos por 3 camadas. Quando nos viramos para o EPI florestal, só encontramos uma camada, não é? A camada de tecido exterior não tem forro, não tem qualquer barreira. Isto até a nível de normalização tem sido alvo de muita discussão relativamente a estas questões, onde são analisados os riscos e depois as vantagens e desvantagens de introduzirmos mais camadas, nomeadamente, no fundo, aqui também muito a questão de tentar ter um balanço entre, por um lado, a proteção e depois o que é que acontece? Temos a respirabilidade e depois temos também a ergonomia. Conseguir ter liberdade de movimentos também é extremamente importante, porque quando se chega a uma determinada situação, de facto não há EPI que resista e é preciso mesmo fugir e fugir rapidamente. E é preciso ter liberdade de movimentos para utilizar os equipamentos que são necessários e da forma mais adequada. Portanto, tudo isto eu diria, permitam-me que não sou bombeira, mas a minha percepção é que a vida e a atividade do bombeiro é extremamente importante e complexa. Portanto, é preciso ter muito cuidado com estas situações e com alguma coisa que se queira introduzir, porque é mandatório não introduzir mais riscos nem mais perigos do que aqueles que já existem. Portanto, nós temos que ter o cuidado e é preferível começar por introduzir algo que apenas vai conferir maior proteção, neste caso a proposta será ao tronco e eventualmente membros superiores, está a ser estudado, do que não introduzir nada, é um pouco esta a questão. E depois, logicamente, o nosso estudo, e quando nos propomos analisar primariamente a questão do tronco, prende-se, como referimos, na questão de termos ali os órgãos vitais, no fundo, e de darmos a frente ao incêndio, e depois de todos os estudos que existem relativamente, no fundo, às consequências de termos uma queimadura e de termos uma queimadura a nível do tronco ou de termos a mesma queimadura a nível do membro. E aquilo que cientificamente nos dizem, e não somos nós que fazemos esses estudos, é que de facto a queimadura a nível do tronco é mais perigosa no sentido de que, pronto, vai estar ali a reduzir a elasticidade da pele, isto vai fazer com que tenhamos uma maior limitação da expansão torácica e depois isto, por sua vez, a consequência vai ser dificuldades respiratórias e isto acaba por ser mais grave do que ter limitações a nível de circulação sanguínea quando temos o mesmo tipo de queimadura num braço, por exemplo, ou numa perna. Portanto, isto às vezes é a questão. Eu muitas vezes comparo esta situação até com os militares. Eles vão para a guerra
não vão com uma proteção balística total. Vão com proteção balística a nível do quê? É um colete. Porquê? Para proteger os órgãos vitais. É lógico que se conseguirmos proteger tudo, excelente, mas na realidade, e podiam ter uma armadura, só que com a armadura não iam conseguir movimentar-se. Portanto, o ótimo é inimigo do bom. Nós temos que ainda que andar, e a ciência e a tecnologia está a evoluir, e há de evoluir, logicamente, só que temos, pronto, que ir evoluindo aos poucos e não de uma forma global. Tudo isto não quer dizer que a gente não vá, pronto, o primeiro estudo está para a questão do tronco e também, como mostramos a terceira opção, tronco e membros superiores, e vamos estudando. E podemos, logicamente, estudar a situação de aumentar, no fundo, a peça que vamos desenvolver e em conjunto com os bombeiros, ir testando e verificando a compatibilidade que se consegue ter com a EPI, eventuais ou não restrições de movimentos e em conjunto decidirmos, no fundo, a solução em termos de forma que possa ser mais vantajosa. Depois aqui também temos a questão da respirabilidade, porque sabemos que ao introduzir muitas bolsas de PCMs, na zona onde estamos a introduzir a bolsa, a respirabilidade vai ficar comprometida. Portanto, tudo isto são parâmetros que nós temos que analisar e daí nós querermos analisar em conjunto, fazendo os testes de simulação, analisando testes laboratoriais e depois testes de simulação de terreno com potenciais utilizadores finais para em conjunto decidirmos todos o tal balanceamento, o tal equilíbrio. Penso que será a melhor forma de chegarmos à solução mais adequada, utilizando as tecnologias que estão disponíveis neste momento. Já agora, relativamente à questão da alta visibilidade, isso está pensado e quanto a isso não há problema. Diria que essa é a situação mais fácil de resolver, porque a qualquer momento nós podemos passar para o colete ou para a peça que venhamos a desenvolver, as faixas de alta visibilidade que são colocadas atualmente nos casacos, portanto, ou nas calças, esse não é o problema. Tudo aquilo que, vou dizer desta forma, tudo aquilo, todo o espaço que nós estejamos a tapar com a nova solução, a ficar por cima do dolman, nós podemos introduzir as faixas de alta visibilidade que têm no dolman, por baixo. Portanto, esse aí não é problema. A questão está mais no estudo da forma mais adequada e tentando conjugar, eu diria, 3 parâmetros: a proteção, a respirabilidade e os movimentos. Obrigado, engenheira Gilda. Eu não sei se o Dr. João ou a doutora Soraya querem comentar alguma coisa, mas eu permitia-me só aqui aproveitar, porque enquanto intervinha foram chegando algumas outras questões que a engenheira, adivinhando-as, foi incluindo na sua exposição a resposta a elas. Mas não deixo de fazer referência a um dos nossos auditores, referia o problema dos acidentes em estrada e com acidentes ou incêndios em transportes, o problema da segurança, se a visibilidade do bombeiro ficava comprometida. Pronto, penso que já está esclarecido relativamente a esse pequenino pormenor, que é um complemento, obviamente, para o futuro. Agora estamos a estudar o equipamento de proteção do bombeiro ao fogo e à intensidade calórica que daí advém, e não mais. Um outro colega perguntava porque é que, em vez de introduzir as bolsas de PCM num colete, elas não podiam ser utilizadas no próprio casaco florestal, mas a engenheira Gilda acabou de referir os inconvenientes também que isso traria em termos da respirabilidade, que é uma das grandes dificuldades que temos nos EPIs, e mesmo assim uma evolução muito grande tem sido já conseguida em alguns tecidos que já permitem efetivamente alguma respirabilidade, impedindo a entrada de calor e também da água, que muitas vezes é uma das dificuldades com que o bombeiro se confronta. Havia aqui uma outra questão que não tem tanto a ver com
isto é diretamente, mas é mais genérica, da proteção do bombeiro. Um dos nossos auditores perguntava porque é que não era criado um EPI florestal com uma estrutura semelhante aos EPIs urbanos. Eu atrevia-me a perguntar se alguma vez esteve num incêndio florestal, em que tivesse que intervir durante muito tempo, com grandes caminhadas, subir a serra, e assim, porque se o tivesse feito, com certeza que já não punha essa questão. Ninguém suporta num incêndio florestal, durante as horas que é necessário andar em trabalho físico extenuante, ninguém suporta um EPI urbano nessas condições. E essa é a dificuldade que nós temos, é que o EPI tem que proteger o bombeiro, mas tem que simultaneamente ser alguma coisa que ele consiga usar o tempo necessário para a sua intervenção. E quando procuramos uma proteção demasiado elevada, há hoje equipamentos que nos permitiam essa proteção, mas ninguém o suportaria na sua utilização para o tempo que é necessário fazer uma intervenção operacional e eficiente. Mas, mais uma vez, não sei se a doutora Soraya ou o doutor João querem acrescentar alguma coisa, e peço desculpa se estou eu aqui a alongar a minha exposição, tirando-vos a vocês a palavra, que são os principais intervenientes neste webinar. Façam um favor. Tudo bem, eu agradeço, foi bastante esclarecedor. Quer o engenheiro José Pedro Lopes, quer a engenheira Júlia. Bom, e estamos a chegar às 19h30, não me chegou mais nenhuma pergunta. Eu não permito-me agradecer mais uma vez aos excelentes oradores, aquilo que nos esclareceram, informaram e, acima de tudo, o esforço que estão a fazer no desenvolvimento de um equipamento que eu acho que será o futuro, com os desenvolvimentos que necessariamente virá a ter. Mas é a mostra de que Portugal também tem excelentes técnicos e investigadores e pode mostrar nesta área também a sua grande capacidade de desenvolvimento. A todos os que estiveram a ouvir-nos e a acompanhar-nos durante esta hora e meia, os meus agradecimentos. Oportunamente anunciaremos, quando nos for comunicado também pela equipa projetista, quando será a altura para o webinar final. Até lá, a gravação deste webinar 2 ficará disponível na página da Escola Nacional de Bombeiros e mais tarde um vídeo que hoje, infelizmente, teve aquele primeiro lapso de som. Para alguns é curioso que muitos conseguiram ouvir desde o princípio, outros nem tanto, mas são defeitos técnicos que nem sempre, aliás, não dependeram de nós e, portanto, nem sempre é possível de evitar que aconteçam. Muito obrigado a todos mais uma vez, desejo um resto de boa tarde e para aqueles que ainda vão regressar a casa, um bom regresso. Muito obrigado.